Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Gamal Almaire e eu sou o diretor religioso desta mesquita, Chama-se Mesquita Imam Ali Ibn Abi Talib. Ela foi fundada em 1972 por imigrantes de origem libanesa que vieram ao Paraná no começo do século XX e que não tinham local para culto, para preservar as suas origens, a sua língua, os seus costumes e principalmente a sua religião. E aí o que eles fizeram? Eles construíram uma sociedade beneficente muçulmana, que foi construída em 1957, nessa mesma rua, um pouco mais adiante, e em 72 eles construíram a mesquita, além dessas duas sedes, nós também temos um cemitério muçulmano, que fica na cidade industrial de Curitiba, um bairro chamado SIC, que existe há 35 anos lá. Então, uma estrutura arquitetônica como a mesquita, ela é muito importante, porque ela simboliza que existe uma comunidade muçulmana presente na cidade. O Paraná tem 18 mesquitas, o Brasil tem mais de 100 mesquitas, e lamentavelmente elas são pouco conhecidas. Ou porque as pessoas têm um receio de visitar, ou lamentavelmente pelo que as fake news propagam a respeito dos muçulmanos, passando uma imagem de radicais, uma imagem de terroristas ou algo do gênero, Então isso muitas vezes afasta as pessoas de conhecerem o verdadeiro islamismo, que é uma religião que prega a paz. Então eu não posso julgar uma religião sem conhecer essa religião. Eu não posso julgar uma pessoa sem conhecê-la. Sim. Muito menos uma religião milenar como é o Islã, que tem 1.400 anos, que é uma das maiores religiões do mundo. Tem 1 bilhão e 700 milhões de seguidores espalhados pelo mundo inteiro. Só o Brasil tem 1,5 milhão de muçulmanos. Então nós temos que ter uma ideia do que prega o Islã. Primeiramente, a palavra Islã significa paz. Vem do termo salam, que é um dos atributos divinos, dos 99 atributos divinos que Deus representa no Sagrado Alcorão. Então, como que uma religião que prega a paz pode ser contraditória ao que ela mesma prega? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que entender, que o islamismo é contrário a qualquer forma de agressão, e pelo contrário, ela propaga a paz por meio das práticas espirituais que o Islã tem. Nós oramos 5 vezes ao dia, homens e mulheres. Nós temos que peregrinar uma vez na vida à cidade sagrada de Meca, que fica na Arábia Saudita. Nós temos que fazer o jejum no Ramadã. Nós temos que estudar e conhecer o Alcorão. Nós temos que pagar os nossos donativos para as pessoas pobres e menos favorecidas. Então, ser muçulmano significa agir, atuar. Não é simplesmente um título, É muito mais do que isso. Nós vivemos a nossa vida de acordo com a filosofia religiosa, visando que a purificação da nossa alma, para que a gente possa retornar a Deus e no nosso julgamento termos algo favorável para nós. E consequentemente termos a recompensa do paraíso e não a do inferno. Sim. Esse é o objetivo de quem é muçulmano, não é nada diferente disso. É porque, como em outras religiões, sempre existem pessoas que não são boas, Então, assim, qualquer religião vai ter pessoas muito boas e pessoas muito ruins. Só que eu acho que o mundo enxerga o Islã como somente pessoas ruins. E não pessoas boas que pregam a paz Por que e tudo não mais. se fala sobre o lado bom do Islã, sobre as contribuições científicas que o Islã trouxe ao mundo? Sim. Os muçulmanos são precursores da medicina, da matemática, da física, da química, da álgebra, da navegação, da astronomia, e de todas as ciências que vêm do mundo, vêm do islamismo, porque a Igreja Católica proibia qualquer tipo de descoberta científica que contrária às suas teses. Sim. Tanto é que a Inquisição punia severamente. Então, o islamismo faz o papel inverso, ele busca estar com a ciência par e passo. Então, o Islã tem muito a oferecer à humanidade. Cabral vem ao Brasil graças a um navegador que era muçulmano. Portugueses não conheciam navegação. Tá muito à frente do seu Basta tempo. ler um livro brasileiro chamado Capitão Mouro. Quer dizer, não foram os portugueses que descobriram o Brasil, foram os muçulmanos que trouxeram isso para cá. Olha. Já começa por aí. Sim, É engraçado como algumas religiões as pessoas mostram muito as coisas ruins, como o islamismo, e algumas religiões mostram muito a questão boa
e esquece de mostrar a questão ruim, igual você falou da Inquisição. A Inquisição foi uma coisa brutal que aconteceu durante muito tempo e o pessoal ignora. Então, e já o islamismo é completamente diferente. O pessoal mostra o ruim e ignora o bom. Aí que eu queria chegar. Eu não posso pegar o exemplo ruim e dizer a religião é isso. Entendeu? Porque a gente não pode julgar uma religião pelos atos ruins de uma pessoa ou de um grupo, né? Não pode Nós confundir tivemos a um Estado religião com Islâmico, fanatismo. por exemplo, o grupo Estado Islâmico não representa os muçulmanos. Pelo contrário, os muçulmanos lutaram contra o Estado Islâmico durante 7 anos, na Síria e no Iraque, e derrotaram o Estado Islâmico. Foram os próprios muçulmanos que derrotaram o Estado Islâmico, não foi os Estados Unidos, nem Israel, nem ninguém. Então a gente tem que entender o que está acontecendo para poder julgar corretamente, né? Então eu não posso julgar a religião pelo um ato, né, bárbaro de alguém, né? Então por exemplo, você teve um atentado em São Paulo, em Suzano, onde 8 alunos foram mortos por cristãos dentro de uma escola. Aí você vai dizer que todo cristão agora é terrorista? Não. Ninguém fala isso. Entendeu? Ou vou te dar um outro exemplo. As cadeias brasileiras estão cheias de muçulmanos ou de evangélicos e católicos que cometeram estupros, homicídios, latrocínios, sequestros e assim por diante. Então, você não pode julgar uma religião pelo ato negativo de uma pessoa, porque a maioria não é assim. A maioria prega a paz, o respeito, o amor, né? Então isso a gente tem que separar o que é a verdadeira religião, né, daquilo que não é realmente religião. Sim. Uma pergunta, eu já tinha ouvido falar e você comentou de novo que todo que pratica o Islã, ele tem que ir uma vez na vida a Meca, a cidade de Meca, fazer uma oração lá. Vocês Exatamente. circulam lá, eu já vi, é uma coisa muito bonita, eu já assisti algumas vezes documentários. Isso mesmo. E eu queria saber assim, o que representa para vocês a Meca, assim, qual a importância para vocês da Meca? Meca para nós é um lugar muito importante e sagrado, porque nós cremos que Adão e Eva, naquele espaço sagrado, construíram um templo chamado Kaaba, que é um local para glorificarem e adorarem a Deus. Depois que Adão recebeu uma pedra fundamental de Deus, indicando para ele o local da construção do templo. Depois dos séculos, com o passar do tempo, esse templo ruiu, né? Ele acabou sendo desmoronando por causa da idade, né? Os materiais não suportam muito tempo. Novamente Abraão recebe uma indicação divina para que reconstruísse a Kaaba no mesmo lugar onde Adão e Eva já haviam reconstruído ela, né? Então eles recebem por parte de Deus um meteoro que é enviado como um sinal a Abraão, que existe até hoje lá em Meca. Só o mais alto da religião que pode entrar lá e tá vendo, não é? Dentro do templo, mas você vê o meteoro por fora. Qualquer peregrino pode tocar e ver o meteoro quando está fazendo o ritual da peregrinação, né? Então, a partir do momento que esse meteoro caiu ali naquela região, após a súplica que Abraão fez, ele começou a construir a casa de Deus, juntamente com seu filho Ismael. Então, a nossa estimativa é que a Kaaba hoje tenha 3.800 anos. Nossa. Né? Então, é a primeira casa de Deus construída na face da terra. E é o único lugar no mundo que você vê fora da terra como um ponto central na terra. É a Kaaba, né? Então, por isso que todo muçulmano, uma vez na vida, se programa, se organiza para fazer a peregrinação à cidade sagrada de Meca. Homem e mulher. Qualquer idade ou tipo... Uma vez na vida. Uma vez na vida. Agora, a idade, ele pode ir na adolescência, pode ir adulto, pode ir senil. Tem É alguma ele que vai pressão? escolher, né, o momento que ele vai fazer a peregrinação à Meca. Tem alguma pressão da família sobre isso? Nenhuma. Nenhuma. As famílias inteiras vão. Vão. Pai, mãe, filhos. Vai todo mundo. Entendi. Eu queria tirar uma dúvida, deixa eu até aparecer aqui. Salam aleikum. Por que as mulheres têm que usar a burca? E qual Na verdade, é o a burca sentido? não é uma vestimenta muçulmana. O que você está usando aqui é um chador. Chador. É uma vestimenta que se usa na Arábia Saudita e no Irã, principalmente, né? Porque é uma vestimenta que cobre todo o corpo, né? Com isso a mulher está protegida contra o assédio feminino. Desculpe, contra o assédio masculino. Contra o assédio masculino.
Então a ideia do véu é essa, né? É criar uma barreira entre a mulher e o homem para que ela não seja assediada pelo homem. Entendi. Agora, que tipo de véu ela vai usar? Ela vai escolher. Existem 6 tipos de véu. Existe o hijab, o niqab, a burca, que é usada no Afeganistão só, não é usada no mundo muçulmano, né? Porque a burca foi uma imposição do regime do Talibã no Afeganistão. Entendi. Porque ela tem uma tela aqui, ela é toda fechada, não é uma vestimenta que se usa no mundo muçulmano. Né? No mundo muçulmano você tem 6 tipos de véu que são os mais tradicionais. Entendi. A burca não está inclusa nesses 6 tipos. E desde quando é criança que se usa ou a partir de uma certa idade? As meninas, a partir da primeira fase, né, que elas têm, o primeiro ciclo que elas têm, dos 9, 10 ou 11 anos. Né? E os adultos, a partir os rapazes, né, a partir dos 13 ou 14 anos, que é a fase de puberdade deles, a partir daí eles têm que começar a fazer as orações, a praticar a fé, participar da mesquita, Para não... como ações obrigatórias, né? Até essa fase, tanto as meninas como os rapazes não têm obrigações religiosas. Entendi. Eles vão sendo ensinados, de acordo com cada série letiva nos colégios, para que cheguem na adolescência já preparados para poderem viver a fé. Entendi. Porque você ensinar um adolescente sobre religião é muito tarde. Sim. Porque hoje, com os meios virtuais, com as amizades, com todo o entorno social que nós temos, esse jovem já foi engolido por essa mídia. Até mesmo antes, porque eu lembro de quando eu era criança, minha tia rezar para mim à noite, pro meu anjo da guarda e tudo mais. Só que depois de um tempo, a criança não entra no vício pelo outro, chega a adolescência, não quer mais fazer. Não quer mais fazer, não obedece mais os pais, não respeita mais os professores. Então, por isso que eu digo, é muito tarde você começar a falar em valores na adolescência. Por isso que a escola brasileira passa por uma crise de identidade. Porque tardiamente estão se passando conceitos e valores numa idade em que já ele não está mais apto para poder. Não absorve tão não absorve, então comecei a absorver-se a partir dos 5 anos de idade. E na escola tem, né? Nas escolas muçulmanas você tem sempre aulas de religião. Então, nós temos colégios muçulmanos no Brasil, você tem um programa normal do MEC e aulas de árabe e religião islâmica inclusas. Então, isso vai formando ele. Quando ele chegar nessa idade, ele já está preparado. E uma dúvida, a mesquita de vocês, tanto como a posição que vocês oram, são sempre voltados à Meca, né? Sempre direcionado à Meca. Aquele molde de madeira ali é o que sinaliza aqui a direção de Meca. Legal, então vocês sempre oram lá para lá. Sempre para lá, que é Deus, né? Deus, o Criador do universo. Os muçulmanos não creem que Deus seja uma pessoa física, apesar de crer que Deus mandou pessoas muito especiais à face da terra, que foram os profetas e os mensageiros divinos. Que nós cremos que Deus enviou ao mundo num número de 124 mil. Então, a contagem começa com Adão, perpassa vários profetas, como Abraão, Moisés, Noé, Jesus, e se finaliza com a vinda do profeta Muhammad. Então, ela tem um começo, um meio e um fim, essa mensagem. Né? E quem faz esse resumo de toda a história da humanidade é o Sagrado Alcorão, como o livro final, né, que foi enviado 6 séculos depois da Bíblia cristã. E foi enviado por quê? Porque a igreja não fazia ligações entre ciência e fé, enquanto que o Alcorão faz inúmeras ligações entre ciência e fé. Então faltava algo dentro da teologia. É que a igreja católica, né? Ela acaba pregando somente a um ser e não, como você disse, ele acaba não decidindo abrir a mente e ver o que existe por fora daquilo. Exato. Como matemática, ciência, biologia e diversas outras coisas. Eles veem somente o Espírito Santo e apenas isso. Foi uma tese que os teólogos cristãos criaram no Concílio de Nicéia em 325 depois de Cristo. A gente pode esquecer, isso é uma teoria que os teólogos inseriram na igreja. É como uma tese que faz de mestrado ou doutorado. Sim. Por isso foi proposto na igreja.
O Alcorão, como a última revelação divina, contesta essa questão da Trindade. Em mais de 600 versículos, né? Onde ele diz: para que Deus teria tomado assim um único filho, se tudo que existe no universo glorifica a Deus? Que lógica é essa em Deus ter tomado assim um único filho seu, se tudo pertence a Ele? Sim. Então nós cremos um Deus muito maior do que uma pessoa humana, que é ilimitado, que não tem uma forma definida, que não pode ser rotulado, não pode ser descrito numa imagem, num objeto, porque Deus está muito além de qualquer limite. Não é um homem alto, branco, Enquanto de o olhos ser humano é claros. limitado, tem uma inteligência limitada, tem uma vida limitada, tem uma saúde limitada. Deus é o oposto de nós. A gente não pode comparar Deus conosco, né, por sermos nós limitados e Ele ilimitado. Então, é abrindo os horizontes e a mente do ser humano é que o Alcorão vem dizer quem é Deus realmente, né? Sem desmerecer ou desrespeitar nenhum dos profetas que vieram guiando a humanidade a Deus. Jesus não veio para ser glorificado, ele veio guiando ao Pai. Era essa a missão dele. Que é a mesma missão que Muhammad no islamismo trouxe, que é a mesma missão que Abraão trouxe, que Noé trouxe, que Adão trouxe, né? Os profetas tinham a plena convicção de quem era Deus. E foi com esse sentido que eles vieram à humanidade. E cada um trouxe uma partícula desse conhecimento divino. É como um quebra-cabeças que você tem, onde você tem Adão no começo e Muhammad no final. Então cada um deles trouxe uma partezinha desse conhecimento. Então todos eles se completam para... Exatamente, para chegar ao que a gente chama de Islã, que é essa ideia perfeita de religião, quando ela consegue realmente explicar à humanidade, né, toda a crença, principalmente na eternidade, na vida pós-morte que nos aguarda, na alma, no espírito. O Alcorão é um livro que fala sobre o nascimento de uma criança no feto feminino, por exemplo. Fala sobre a amamentação dos bebês até os 2 anos. Fala sobre a existência do átomo. A ciência nem sabia que existia átomo, o Alcorão já apontava a existência do átomo há 14 séculos. Fala sobre a questão do ar rarefeito, à medida que vai ele subindo às alturas, o ar vai se tornando mais escasso. Fala sobre os abismos no fundo do mar, por exemplo. Enfim, ele vem à humanidade para que a humanidade possa sair das trevas e buscar um mundo de conhecimento para se desenvolver. E todo ser humano pode ser da igreja? Qualquer pessoa pode aderir ao islamismo. Pode isso. se converter ao Islã, ou se reverter, como a gente chama, né? Nós usamos o termo reversão por quê? Porque nós queremos que toda pessoa nasce muçulmana. Por que ela nasce muçulmana? Porque quem nasceu de 14 séculos para cá, nasceu sobre a égide do Islã, que já existia como religião. Só que muitas vezes essa pessoa é ensinada pelos pais, ou doutrinada pela escola, ou pela sociedade a seguir outras religiões. Então, quando ela retorna ao islamismo, ela está retornando à origem primária da qual ela já era, mas não sabia. Por isso nós usamos o termo reversão e não conversão. Porque a ideia de conversão da ideia que a pessoa não era e se tornou. Então nós cremos que não, que ela já era, mas não sabia e está retornando à sua origem. Legal. Você já conseguiu ir à Meca já? Já, graças a Deus, fiz uma viagem de peregrinação em 2011, né? Inclusive quem vai a Meca recebe um título, né? Ele é chamado de Hajj, justamente porque ele peregrinou e cumpriu com o seu ritual, né? Que bacana. Exatamente. Seja homem ou seja mulher, né? Colocar. Mas é muito legal e é uma coisa que a gente... Esse, assim, é o primeiro vídeo que a gente mostra de uma religião diferente que a gente quer mostrar. E não porque a gente acha isso ou aquilo, a gente quer mostrar para as pessoas que o preconceito não leva a nada. Exato. Se você não conhece uma religião, assim como você não conhece uma pessoa, você não pode julgar. Exato. Infelizmente aqui no Brasil, apesar de ser ter toda a cultura que a gente tem, a cultura religiosa, para quem é de uma cultura, sempre olha de maus olhos para outros. Eu faço um convite que as pessoas conheçam as mesquitas nas suas cidades, os centros islâmicos, sites bons de referência sobre o Islã, porque eles existem, estão disponíveis no Brasil, né? E qualquer pessoa pode acessá-los de
uma forma muito fácil hoje em dia. Tá bom. Muito obrigado. Obrigado a Um prazer. vocês, eu que agradeço.